Olá pessoal, essa aqui é a terceira parte do curso de Introdução à Geofísica de Prospecção. Vamos falar então dos fundamentos da sísmica de reflexão. O método sísmico é o método geofísico mais usado, né, de maior importância para a indústria da IP. Então, devido a isso, ele merece esse capítulo à parte. Vamos começar falando aqui das ondas sísmicas, né? Então, essas ondas, como o próprio nome diz, é sismo, né, é movimento. Né? Então, são ondas que se propagam no meio sólido, né, produzindo deslocamentos e deformações. Tá? As ondas sísmicas são exatamente a mesma onda lá da sismologia, né, que causam terremotos. Né? Essas ondas elas são classificadas, né, como ondas de superfície ou como ondas de corpo. Né? Então, as ondas de superfície, né, as principais, né, são a onda Rayleigh e a onda Love. Né? Como o próprio nome já diz, a energia dessas ondas ela fica restrita, né? Ali em região bem próxima da superfície, né, do corpo sólido, né? Ou seja, ela não penetra, né, para o interior do corpo. Já as ondas de corpo são ondas que se propagam realmente no volume, né, do sólido. Né? Então, são ondas que atravessam a Terra de um lado a outro. E no caso da exploração de petróleos, são as ondas mais importantes, né, porque elas que viajam em direção ao interior da Terra e trazem informações de lá, né, dentro das bacias sedimentares. Né. Existem dois tipos de onda de corpo, né, a onda primária e a onda secundária. Tá. Então, a velocidade da onda primária, aqui Vp, né, e da onda secundária é função das propriedades mecânicas das rochas, né, e da densidade da rocha. Né. Então, Vp é raiz de K mais 4 terços de μ sobre ρ. Esse K aqui significa incompressibilidade. A gente pode dizer que a incompressibilidade é a resistência, né, que a rocha impõe a sofrer mudança de volume. Já μ é a rigidez, é a resistência que a rocha impõe a sofrer cisalhamentos. Tá? E você vê enquanto a velocidade da onda P depende de K e de μ, a velocidade da onda S só depende de μ, de μ sobre a densidade. Né? Então dá para ver também aqui que a velocidade da onda P sempre vai ser maior, tá, do que a velocidade da onda S. Né? Por isso que recebe esse nome de P e S. P é de primária, S de secundária. Primária por quê? Porque chega primeiro, né? É mais rápido, e S secundária que chega depois. Tá? Então, para vocês terem uma noção da ordem de grandeza, da velocidade dessas ondas, né? Tá? Então, tá aqui para algumas rochas aqui. Então, esse gráfico aqui está mostrando o range de variabilidade dessas velocidades aqui para as rochas. Né? Então, aqui a gente está vendo aqui, começando aqui com as rochas sedimentares, né? O folheiro, arenito, calcário. Né? Você vê que esse range aqui pode ser bem grande. Né? Por que isso? Né? Por que existe esse range tão grande aqui? Arenito. O arenito varia muito, né? Existem vários tipos de arenito. Né? Varia em termos de composição mineralógica, varia em termos de porosidade, depende também se esses poros aí estão preenchidos com fluidos, ou se eles estão secos, também do tipo de fluido, né, que está preenchendo. Né? Tudo isso vai influenciar a velocidade da onda P. Né? Então, por isso que existe esse range de variabilidade da velocidade de propagação das ondas tão grandes aí nas rochas. Tá? Então, você vê que são velocidades, né, e podem chegar aí facilmente aqui a 5.000 metros por segundo, né, até ultrapassar aqui, né, 6.000 metros, né, vindo aqui para as rochas magmáticas, né, aqui basalto, granito, né, a velocidade aqui começa de um patamar mais alto, né, a partir de 3.500, 4.000 metros por segundo, né, chegando até mais ou menos 6.000 metros por segundo. Tá? E a velocidade da onda S, embora eu não tenha colocado aqui, né, você pode pegar aí, para se guiar aí com o valor, né, pega metade do valor da velocidade da onda P.
Então, por exemplo, se em um arenito aqui a velocidade da onda P for 3.000 metros por segundo, a velocidade da onda S vai estar aí mais ou menos por volta aí de 1.500 metros por segundo, né? A gente pode tomar como base aí esse valor, ok? Então, para entender um pouquinho mais da física dessas ondas aí, certo? Vamos ver aqui essa animação aqui, tá? Então essa aqui mostra, né, como uma onda P se propaga no sólido elástico, né? Então vamos subdividir esse sólido elástico aqui nesses pequenos cubinhos elementares aqui, né, todos coladinhos um com o outro aqui, né? Tá? Então você vê aqui que a onda P, quando ela se propaga, né, ela vai causar um movimento, né, desses elementos, certo? Ou seja, eles vão adquirir energia cinética, né? E ele vai causar também deformação desses elementos, né? Você vê que a deformação que a onda P causa está ligada principalmente à mudança de volume, né? Esse efeito sanfona aqui, né? Certo? E ao mesmo tempo, né, ela faz as partículas se movimentarem aqui para frente e para trás, né? Ou seja, ao longo da mesma direção de propagação da onda, né? Então a onda P é uma onda com polarização longitudinal, né? Ou seja, elas fazem os elementos de partículas, de volume, né, se movimentarem ao longo da mesma direção de propagação da onda, né? Enquanto ela causa deformações de natureza normais, ou seja, ligadas à mudança de volume, né? Tá? Isso aqui, se a amplitude dessas ondas, ou seja, se a quantidade, se a onda P não estiver transportando uma quantidade muito grande de energia, né, e se a intensidade dela não for muito alta, né, tá? Então ela vai causar deformações de natureza elástica, né, como é mostrado aqui, né? Ou seja, né, a onda passa aqui, deforma, movimenta as partículas, mas depois que ela vai embora aqui, tudo volta ao normal, né? Ou seja, os elementos eles voltam a ter o mesmo volume, a mesma forma que eles tinham anteriormente, tá? Essa aqui é a animação da onda S, né? Como é que essa onda se propaga, né, no meio, né? Então você vê aqui, ó, certo? Que ela se propaga nessa direção aqui, certo? Faz os elementos de volume do corpo, né, se movimentarem aqui na direção transversal, na direção de propagação da onda, né? Certo? Ou seja, então essa onda aqui, a polarização dela é transversal, certo? E as deformações que ela causa no meio são de natureza cisalhante, ou seja, mudança de ângulo, né? Então você vê aqui, certo, que praticamente não tem mudança de volume, né? Só essas mudanças angulares aqui, ou seja, cisalhamento, tá? Então a onda S é mais lenta do que a onda P, né? Tem a polarização transversal e tende a causar deformações cisalhantes, enquanto a onda P, certo, é a onda mais rápida, ela tem polarização longitudinal e causa mudança de volume, né, dos elementos de volume do meio, ok? As duas ondas podem ser usadas, né, para sísmica de exploração, né? Mas a onda P é a mais usada, bem mais usada do que a S. Vamos falar um pouco aqui do sinal sísmico, né? Bom, o que é um sinal sísmico, né? É o sinal que vai trazer informações para a gente sobre a subsuperfície. Certo? Ele consiste aqui no registro, né, ao longo do tempo, né, certo, da movimentação do solo, né? Ou seja, essa movimentação do solo fisicamente pode ser traduzida em termos de deslocamento, né, velocidade ou aceleração do solo, né? Então, em ponto da superfície da Terra, né, a onda sísmica, quando chegar lá, vai fazer esse solo se movimentar, certo? Então você pode medir essas três grandezas aí associadas ao movimento do solo, né? Então isso aqui é um esquema bem elementar, né, do que seria um sismômetro, né? Ou seja, o sismômetro é o sensor que capta o movimento, né, do solo, né? Então aqui você tem uma massa aqui suspensa por uma mola, né? Aqui você tem um rolo aqui com papel que vai girando aqui continuamente com o tempo, né? E aqui você tem tipo uma caneta aqui, né, que está acoplada aqui a essa massa, né? Então imagine que isso aqui está lá
no solo, né, chumbado lá no solo, e chega uma onda sísmica aqui e vai fazer o solo vibrar, né. Nesse caso aqui é um sismômetro vertical, então ele vai medir o movimento aqui para baixo e para cima, né. Se esse negócio começa a vibrar aqui, né, essa massa aqui tem inércia, né, então ela vai demorar um pouquinho a responder, a isso vai gerar um movimento diferencial, né, entre essa massa aqui, né, e o rolo de papel, ou seja, né, então ele vai deixando aqui impresso nesse rolo de papel, na medida que esse rolo de papel vai se movimentando, ele vai deixando impresso aqui justamente esses movimentos verticais aqui do solo, né, certo? Que vai sendo impresso aí, né, tá? Para medir, certo, a componente horizontal, né, de vibração do solo, né, isso aqui também tem um esquemazinho, né, bastante elementar, que seria um sismômetro horizontal, né, ou seja, esse pêndulozinho aqui, né, certo, com o movimento aqui horizontal, né, vai criar um movimento diferencial aqui, né, que vai sendo registrado aqui também por uma caneta aqui, né, na medida que esse rolo aqui ele vai se movendo. Isso vai gerando aqui o que a gente chama de um traço, né, que vai sendo desenhado, ou seja, traço sísmico, né. Então isso aqui mostra aqui, isso aqui é um registro analógico em papel, né, do sinal sísmico, que a gente chama de traço sísmico, né. Ou seja, as amplitudes, né, de vibração do solo, né, então vão sendo registradas aqui ao longo do tempo aqui nesse papel aqui, conforme mostra essa figura, né. Bom, hoje em dia as coisas não são feitas mais assim, né. O sinal sísmico é registrado pelos sismômetros mais modernos de maneira digital, né. Esse gráfico aqui mostra 3 traços sísmicos, né, referente a uma estação sismológica, né? Então aqui tem um tempo, certo? E aqui você mede a amplitude de vibração. No caso aqui ele está medindo a velocidade, né, de vibração do solo, né, em milímetros por segundo, tá ok? Tá? Então você veja só aqui, então a partir de um determinado momento, né, o solo aqui, no ponto aqui de localização aqui da estação sismológica, estava quietinho lá, nada estava se movendo, né, e chegou a onda sísmica aqui, pá, chegou, né, e começou a causar o movimento que foi sendo registrado. Então as amplitudes aqui desse movimento, elas são continuamente registradas aqui ao longo do tempo, registrando, dando origem a esses 3 traços sísmicos. Esse aqui é a componente vertical, né, de movimento do solo, né, conforme eu falei aqui nesse esquema, né, e esses aqui são as duas componentes horizontais, né, uma norte-sul, outra leste-oeste. Toda estação sismológica, né, sempre gera esses 3 traços sísmicos aqui, né, tá? E aqui você vê aqui, ó, principalmente se você olhar aqui nas componentes horizontais, né, certo? Você vê aqui a chegada, né, 2 eventos aqui, né, esse evento aqui, e depois aqui demora um tempo e chega a outros eventos aqui. Isso aqui é justamente a onda P, né, certo? A chegada de uma onda P, né, aqui identificada, né? E depois de um tempo aqui chega a onda S aqui, né, que é essa parte aqui, você tá vendo? Tá? Então, se você tiver várias estações sismológicas, né, registrando continuamente esses traços, né, certo? Pela diferença, né, de tempo aqui em que a onda P chega com relação à onda S, né, isso registrados em várias estações, né, ao longo da superfície da Terra, é isso que permite aos sismologistas, né, determinarem, né, o epicentro, né, certo? A localização, né, dos sismos, né, dos terremotos, né. Okay? Justamente essa informação aí, tá? Obviamente, quanto maior for a distância, né, do local onde a onda sísmica se originou, né, maior vai ser essa distância aqui entre a chegada da onda P e a chegada da onda S. Tá? Qual o princípio do método sísmico, né? O método sísmico é o seguinte, né, a gente vai colocar aqui os nossos sensores aqui sísmicos, né, ao longo da superfície da Terra, que são a gente chama de geofones, né? O geofone é um instrumento bem compacto, né? Tá? E ele mede o geofone eletrodinâmico, ele mede justamente a velocidade de vibração do solo, né? São os nossos sensores sísmicos usados em exploração, né?
e você vai gerar aqui uma fonte de onda sísmica. Vamos imaginar aqui uma explosão, certo? Que é uma fonte de onda P, né? Você gera uma explosão aqui, então essa explosão vai gerar vibrações que vão começar a se propagar em direção à subsuperfície, né? Certo? Vai gerar ondas, né? Certo? Essa onda aqui, quando encontra a interface entre duas rochas diferentes, né, ela sofre a reflexão, né, sofre um espalhamento, ou seja, parte da energia dessa onda vai ser, certo, refletida aqui em direção à superfície da Terra e vai ser captada aqui pelos nossos geofones, né, certo? Ou seja, nossos geofones aqui vão gerar justamente aqueles traços sísmicos, né, vão captar aqui a chegada dessa onda aqui, né, certo? E esse é o nosso sinal sísmico, né, e a partir dele a gente vai desvendar aí as propriedades da subsuperfície. É exatamente o mesmo princípio da ultrassonografia, né? Certo? Guardado, obviamente, as devidas proporções entre os métodos, mas é justamente aquela imagem lá que o médico usa, né, para examinar os pacientes, para ver lá como é que está o bebê lá na barriga das gestantes, é justamente isso, só que ali é reflexão das ondas ultrassônicas, né? Aqui no caso da sísmica, né, a gente está se baseando aqui nas reflexões das ondas P e S, né? Okay? Mas é exatamente o mesmo princípio, sabe? A gente pode até imaginar a sísmica como se fosse uma ultrassonografia da Terra, tá? Então tá aqui como é o esquema, como é que funciona aí, né, para no caso aqui a sísmica de reflexão na Terra. Então aqui eu tenho uma fonte sísmica, né, pode ser uma dinamite, mas o pessoal até prefere usar aqui esse caminhão Weierstrass, né? Ele é uma fonte mais controlada, né? Ele gera vibrações aqui em um ponto na superfície da Terra, que vai se propagar aqui, né, na forma de ondas, tá? E vai gerar todas essas reflexões aqui toda vez que tiver interface aqui, ou seja, né, separando aqui duas camadas diferentes de rocha, né? Essas reflexões aqui, então, certo? Quando chegar aqui na superfície da Terra, vão ser captadas aqui pelos geofones, certo? Essa informação aqui vai ser transmitida aqui por um cabo, por link de rádio, né, para a sua estação sísmica, né, certo? Onde esse sinal aí, esse sinal analógico, né, vai ser convertido para sinal digital, certo? E vai ser armazenado na forma de um arquivo, né, para ser processado posteriormente, certo? Se for no mar, tá? Nós temos aqui um navio sísmico, né, que é uma embarcação especializada para fazer esse tipo de atividade, certo? Esse navio aqui vai carregar aqui, vai rebocar, na verdade, um cabo, né, longo chamado streamer, né? E ao longo desse cabo aqui nós temos nossos hidrofones, né, que são os sensores, né, que vão captar as ondas sísmicas na água, né? Os hidrofones, na verdade, eles captam variação de pressão na água, né, não velocidade de vibração. Eles vão captar a variação de pressão, né? Você gera aqui uma onda, né, a partir de um instrumento chamado airgun, né, ou seja, canhão de ar comprimido, né? Ele vai comprimir o ar aqui em uma pequena câmara, né, gerar uma compressão muito alta, né, e vai liberar rapidamente esse ar, né, dentro da água, que vai gerar uma bolha, né, que vai se espalhar, né, gerando uma frente de onda, né? Uma bolha que vai se expandir, gerando uma frente de onda, a onda P, né? Tá? Então essa onda P, ela começa a se propagar na água. Quando ela chega aqui no assoalho oceânico, né, já de cara aqui parte da energia dessa onda aqui é transmitida de volta aqui à superfície, mas parte, certo, é transmitida aqui, né, e começa a se propagar para o interior da Terra e vai se refletindo aqui nas interfaces entre as rochas, vai voltando e sendo captada, né? Então esse navio ele vai continuamente navegando, né, atirando, registrando, né, tá? Toda essa informação aí, tá? Okay. Então aqui como é que funciona aqui? Vamos estudar então esse problema aí da incidência da onda P na interface entre dois meios sólidos, né? Na sísmica de exploração a gente sempre usa
como fonte, né, onda P, né? Todas essas fontes aí que eu citei para você, né? A explosão, certo? O caminhão vai brossais, o ergan, todos eles são fontes de onda P, tá? Então imagine aqui que você tem uma camada de rocha 1, uma camada de rocha 2. Essas são rochas diferentes, com diferentes propriedades mecânicas, né? Então essa rocha aqui tem a incompressibilidade K1, a rigidez μ1, a densidade, e a de baixo aqui tem a incompressibilidade K2, a rigidez μ2, né? E ρ2 aqui. Chega uma onda P aqui, né? Parte da energia dela vai ser, parte da energia que está incidindo aqui, né, dessa onda P, parte da energia dela vai ser refletida de volta à superfície da Terra, né? Uma onda P. Mas uma parte da energia dela também vai ser convertida na forma de onda S, né? Tá? Que vai também ser desviada aqui de volta aqui à superfície da Terra, né? Parte vai penetrar a camada de rocha aqui, né? Certo? Também na forma de onda P, e parte também vai penetrar aqui, vai começar a se propagar aqui na rocha 2 também como onda S. Certo? Ou seja, esse fenômeno aqui, ou seja, então apesar de você ter aqui uma onda P incidindo, né, você vai ter, certo, tanto a onda P como S sendo refletida, digamos assim, né, de volta à superfície da Terra, né, como transmitidas aqui para o segundo meio, né? Esse fenômeno aqui que a gente chama de conversão da energia, né? E a intensidade com que essas ondas são refletidas aqui na interface, né, depende do ângulo de incidência, né, e depende muito também do contraste, né, entre as propriedades elásticas da rocha, né? Ou seja, depende de ΔK, Δμ e Δρ, né? O ΔK é a diferença, né, entre a incompressibilidade da rocha 2 com a incompressibilidade da rocha 1, né? Certo? Δμ e Δρ, né? Se existe grandes contrastes aqui nessas propriedades aqui, a intensidade com que essas rochas aqui são refletidas aqui, elas tendem a ser maiores, né? Já se esses contrastes aqui foram fracos, né, a intensidade e essas ondas aqui são refletidas de volta à superfície da Terra, elas tendem a ser menores, tá? Então, para que a sísmica de reflexão ela funcione, você precisa de contraste, certo? Ela precisa enxergar, certo, esse contraste entre as propriedades elásticas das rochas, tá? Se for na água, né, certo? Então eu tenho aqui a água, né, com K1, né, ρ1, certo? Tinha uma camada de rocha aqui, né, certo? Então eu tenho uma onda P aqui, certo? Eu vou ter uma onda P refletida, né, de volta à superfície, né, da Terra aqui na interface água-rocha. Vou ter uma onda P que vai se transmitir, né, certo? Uma onda S que vai se transmitir, né? Diferente do caso anterior, aqui eu não tenho uma onda S aqui na água, porque a onda S ela não se propaga na água, né? Só a onda P pode se propagar na água, né? Por que? Isso aí é uma questão que eu deixo para vocês responder, tá? Bom, aqui eu tenho uma simulação computacional, né, bastante realista, né? Ela foi feita a partir da solução numérica da equação elástica da onda, né, usando o método das diferenças finitas, né? Então aqui eu tenho representado aqui um modelo geológico, né, certo? Com várias... Isso aqui é a profundidade, né? Aqui é a primeira camada, aqui, que por acaso aqui é uma camada de água, né? Isso aqui está simulando aqui como é a propagação, né, da onda sísmica, né? Em modelo geológico aqui, mas simulando como se fosse uma aquisição feita na água, né? Certo? Então aqui seria o fundo do mar, né? E a partir daqui eu estou enxergando aqui a geologia. Esse tom de azul aqui tem a ver com a velocidade de propagação da onda, né? Onde o azul está mais forte aqui, a tonalidade mais forte de azul, significa que a velocidade de propagação da onda P é maior, né? Quando ele está mais clarinho aqui, significa que a velocidade de propagação da onda P é menor, né? Então a gente está vendo aqui, ó, várias camadas diferentes, a gente está vendo falhas geológicas, né, representadas nesse modelo, né? Aqui eu estou vendo aqui uma camada de sal, né, certo? Com essa geometria bastante complicada aqui, né, certo? E aqui eu estou vendo aqui um ponto de tiro aqui, né? Seria aqui onde o ponto aqui onde a onda começou a se propagar, como se eu tivesse um ergan aqui, né? Então aqui nós vamos visualizar aqui as
frentes de onda, certo? Isso que nós estamos vendo aí são as frentes de onda, certo? Que elas são geradas aqui a partir desse ponto aqui, né? Tá? Então, conforme você tá vendo aqui, né? Vou repetir aqui, né? Então tá aqui, certo? A onda começou a se propagar, né? Então as frentes de ondas começaram a se propagar. Então você está vendo aqui, ó, frente de onda, outra frente de onda aqui, né? Aqui no meio sólido, né? Essa aqui é a onda P, tá? Essa aqui é a frente de onda referente à onda P. Essa aqui é a frente de onda referente à onda S. Tá? Então repare aí, né, o que é que vai acontecendo. Essa onda, na medida que essas ondas vão passando pelo meio, né? Elas vão sendo espalhadas, né, de volta, parte da energia dela, né. Você vai vendo aqui uma deformação grande aqui, ó, que essa onda aqui sofre aqui, ó, certo? Quando entra aqui nessa camada, né, porque essa camada aqui, né, é uma camada de sal, né, assim, as propriedades do sal, né, e a velocidade de propagação da onda no sal aqui é bastante alta, né. Então vê como essa frente de onda aqui é deformada, né, porque ela fica bastante rápida aqui dentro, né. Então vê como isso deforma, né, a frente de onda, né? E é interessante você ver aqui, ó, toda essa energia que vai sendo espalhada aqui, ó, vai sendo refletida, né? E vai subindo de volta aqui à superfície, né? Esse é o sinal que interessa, certo? É esse sinal que interessa pra gente, é esse sinal que vai ser captado lá, né? Certo? Na superfície aqui, no caso aqui do mar, né? Pelo meio do hidrofone, né? E a partir dele, né, que a gente vai construir uma imagem da subsuperfície da Terra, né? Agora, como é que funciona esse lance aí, né? Como é que a gente consegue fazer uma imagem, né, da subsuperfície da Terra usando onda sísmica, né? Então, eu vou mostrar aqui o princípio bem básico da coisa, tá? Certo? Mas que serve para a gente entender mesmo, certo? Como é que isso funciona. Tá? Então, eu tenho aqui representado aqui um modelozinho de subsuperfície contendo 3 camadas, né? Tá? Bem básicozinho, né? Tá? Aqui tem uma feição geológica que você está vendo, esse degrauzinho aqui pode ser causado por uma falha vertical, né? Aqui e outra aqui, né? Gerando essas descontinuidades aqui, esses degraus aqui, né? Um modelozinho geológico bem básico, tá? Então a gente vai aqui ao longo da superfície da Terra, a gente vai posicionar o par fonte geofone, certo? Então uma fonte sísmica, né? Imagine aqui que seja uma dinamite, né? Uma marretada no solo, você vai gerar ondas, né? Certo? E você tem aqui posicionado aqui um geofone, certo? Então você vai gerar um traço sísmico, ou seja, né, a partir do momento que você ativa essa fonte aqui, começa a gerar suas ondas sísmicas, e você, a partir desse tempo, o seu geofone, você vai começar a registrar o sinal que é gerado aqui no seu geofone, gerando um traço sísmico, certo? Esse traço sísmico é representado aqui, certo? Então o que é que você vai ver aqui, né? Então aqui está o tempo, né? Certo? E você está vendo aqui esse sinal que vai chegando aqui, né? O primeiro sinal aqui seria a onda direta, né? Que sai aqui da fonte e vem direto para o seu geofone aqui, né? Esse segundo sinalzinho aqui seria a reflexão da onda aqui nessa interface aqui, né? Ele chega aqui com um determinado tempo de trânsito aqui, né? Que é o tempo que a onda demora para ser gerada aqui, né? Viajar em direção ao interior da Terra, chegar aqui nesse ponto, sofrer reflexão e voltar, né? E quando essa onda chega aqui, ela vai gerar movimento aqui no solo que vai ser captado pelo meu geofone, né? E esse outro sinal aqui é justamente a reflexão que acontece nessa interface, certo? Obviamente vai levar um tempo de trânsito maior, né? Essa interface aqui está mais profunda, certo? Então você gera um traço sísmico dessa maneira aqui, certo? Uma fonte, um geofone, certo? Você dá origem então a esse traço sísmico. Depois que você pegou esse traço sísmico aqui, né, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua fonte, seu geofone, e vai levar ele para outra posição, pá, certo? Aqui, certo? Vai repetir o mesmo experimento, né? Vai gerar outro traço sísmico ativando essa fonte aqui, né? E começando a registrar o sinal a partir do instante zero, é o instante onde você ativa a fonte, né? Então, de novo aí, certo? O que é que você vai enxergar aqui? A onda direta, reflexão na primeira interface, segunda interface. Então agora você já tem 2 traços sísmicos, né?
certo? E agora você vai repetindo essa brincadeira, tá? Certo? Aqui, outro ponto aqui, você vai movendo a sua fonte e seu geofone, sempre mantendo a mesma distância entre eles, né? Certo? E vai aí, tá? Até você fazer toda a sua linha sísmica, né? Todo o encaminhamento ao longo da superfície da Terra, né? Para gerar o que a gente chama de uma seção sísmica. Seção sísmica nada mais é do que uma coleção de traços sísmicos gerados aqui dessa maneira, né? Certo? Bom, você vai olhar aqui para esse traço sísmico aqui, né? Que você vai reconhecer aqui, certo? Devido à continuidade aqui desses pulsos aqui, né? De vibração aqui, né? Pelo alinhamento deles, a continuidade, né? Você vai reconhecer justamente os seus refletores, né? Certo? Então esse aqui, ó, tá? Primeiro refletor, certo? Em vermelho o segundo refletor, né? E você olhando então na sua seção sísmica, né? Você vai associar, certo? O tempo de trânsito, né? Dessas reflexões aqui com a profundidade dos seus refletores. Certo? E você vai ver aqui pela amplitude aqui, certo? Obviamente depois do seu sinal ter sido passado pela etapa do processamento, né? Então você vai reconhecer aqui na amplitude, ou seja, na intensidade com que essas ondas são refletidas aqui nas interfaces, você vai reconhecer aqui se há os contrastes aqui nas propriedades elásticas, né? Tão grande ou tão pequeno, né? A partir dessas amplitudes aqui. Basicamente é essa informação, certo? Que a sísmica tem a oferecer, né? Então, você olhando aqui essa seção sísmica aqui, né? Então você já reconhece as feições geológicas, né? Certo? Ou seja, né? Pela continuidade aqui, né? Dos seus pulsos aqui, pelo alinhamento dele, você vê aqui, infere a presença de refletores sísmicos, certo? Pelo tempo de chegada dessas reflexões, você infere aqui a profundidade, né, que estão esses refletores aqui, né? Pela continuidade ou pela ausência de continuidade dele, você pode inferir aqui a presença dessas falhas aqui no seu trabalho aqui de interpretação. Okay? Tá? Então é isso aí no que consiste a sua seção sísmica, né? Esse conjunto de traços aí, certo? Que vai mapear justamente a presença desses refletores aqui, tá? Os refletores sísmicos, que são justamente as interfaces entre as camadas, né? Essa aqui é uma seção real, tá? Não é essa seçãozinha aí de exemplo, não. Essa aqui já é uma seção sísmica, né? Real, com vários traços já depois de passar todo o processamento, né? Certo? Então você está enxergando aqui, certo? É aqui uma seção sísmica que a gente chama de Wiggle Tracer, né? Então você está vendo traços sísmicos aqui, né? Certo? Então aqui, ó, cada traço sísmico individual aí é como se correspondesse aqui, naquele experimento aí, é como se fosse uma fonte em um geofone, né? Que você atirou, registrou e foi gerando seus traços sísmicos aqui, né? Então você vê aqui para facilitar o intérprete enxergar o alinhamento aqui desses pulsos, então eles são pintadinhos de preto aqui quando eles estão positivos, ou seja, quando eles cursionam aqui para a direita, né? Certo? Então eles pintam aqui de preto, certo? Ou seja, quando a amplitude dessas reflexões está positiva, né? Ou seja, quando está aqui para a direita, né? A gente pode adotar essa convenção, né? Certo? Então a gente pinta ele de preto aqui, né? Se ele tiver aqui, ó, indo para a esquerda aqui, é como se a amplitude tivesse negativa, tá? Então você vê aqui, ó, certo? Um alinhamento, né, dos seus refletores, né, de subsuperfície, né? Certo? Você consegue mapear ele aqui é exemplo, dois refletores aqui mapeados aqui, né? Certo? A partir dessa seção aqui e pela intensidade, né, com que essas ondas são refletidas aqui, você vai ver o descontraste entre as propriedades elásticas das camadas de rocha, né, são maiores, né, como nesse caso aqui, tá vendo que é uma coisa que está refletindo bastante, né, a energia da onda, né, ou seja, isso denota, certo, altos contrastes, né, certo? Onde eles estão mais baixos aqui, né, certo? Como nesse caso aqui, né, a gente mal consegue ver, enxergar direito as reflexões, tá? Certo? Só que essa não é a única maneira de
gente tem para representar uma seção sísmica. Na verdade, isso aqui é uma maneira bem antiga, né, desse conceito de traço, né, sísmico, né, que é essa maneira analógica de você registrar o sinal sísmico. Né. Na verdade, isso não é muito mais usado hoje em dia. Né, certo? Hoje em dia mesmo usa paletas de cores, né, nesse caso aqui é o tons de cinza. Né. Então essa aqui é a mesma informação, né, a informação é exatamente a mesma da figura anterior, só que aqui é representada aqui em tons de cinza. Como é que isso funciona? Simplesmente aqui, certo? Onde a reflexão da onda ela tá mais positiva, né? Certo? Como nesse caso aqui, né? Certo? Você atribui aqui a cor preta, certo? Onde ela está mais negativa, né? Certo? Como nesse caso aqui, ó, certo? Você atribui aqui o tom branco, né? Certo? E entre um e o outro você tem uma escala de cinza aqui, certo? Ou seja, né? A cor, no caso aqui, segundo a escala de cinza, né? Você vai codificar a amplitude da onda por uma cor, certo? Por uma amplitude da reflexão por uma cor, certo? Nesse caso aqui, usando uma paleta, né, de tons de cinza, né? Certo? Que é a maneira aqui que os intérpretes mais tradicionais gostam, né, de fazer interpretações, né? Aquela coisa, né, preto no branco, né? Mas você pode usar também uma paleta colorida, né? Como nesse caso aqui, de novo, exatamente a mesma informação, né? Só que aqui agora você atribuiu aqui o tom vermelho, né, para quando a amplitude está mais negativa, né, e um tom azul, certo, para quando ela está mais positiva, né, certo? E aí, usando essa paleta de cores aqui, você visualiza a sua informação, né, todos os seus refletores sísmicos aqui, né? Então aqui é o tempo, né, tá? Que está relacionado, obviamente, com a profundidade do refletor, né? E aqui é o traço, aqui está o número do traço, na numeração do traço, né? Que está relacionado com a posição, né? Ao longo da sua linha sísmica, né? Do seu par fonte geofone ao longo da sua linha sísmica, né? Da superfície da Terra. Tá? Esse aqui é outro exemplo, paleta de cor, né? Tá? Isso aí fica ao gosto do intérprete, né? O que ele vai usar, né? Aí você vê nesse caso aqui, dessa paleta de cores aqui, você vê que ela realçou bem aqui, ó, certo? A presença desses refletores aqui, né? Onde os contrastes estão baixos, né? Mas usando essa paleta de cor aqui, você consegue enxergar bem aqui esses refletores aqui, né? Se você for lá aqui no Eagle 3, parece que não tem nada aqui, né? Mal dá pra ver aqui, né? Mas aqui, certo? Essa informação fica bem realçada, né? Então, vai depender aí do intérprete aqui, que vai decidir a paleta de cor que ele vai fazer para analisar, né, esse sinal e tirar as informações, né? Tá? Então isso aí é como se visualiza uma seção sísmica, né? A seção sísmica ela vai dizer o quê? Certo? Ela vai mapear as interfaces, certo? Entre as camadas de rocha. Você não está enxergando as camadas de rocha, você está enxergando só as interfaces, aonde foi que a onda sofreu reflexão na subsuperfície, ou seja, nas interfaces entre essas diversas camadas. Tá? E você vai ter a noção também, certo? Pela amplitude com que a onda é refletida, né? Dos contrastes, né? Entre as propriedades elásticas do meio. Né? Certo? Bom, então chegamos ao final da parte 3, que são esses fundamentos aí da sísmica de reflexão.